começamos mais um programa Mulher Protagonista e vamos aqui, a gente entrevista mulheres que são referência em suas áreas de atuação e também os homens que são referência em suas áreas de atuação que trabalham com mulheres. Exemplo disso aqui, também temos hoje o nosso convidado, que é o Henrique Kenfield, que é especialista em desenvolvimento humano, com ênfase em liderança, gestão, e também um dos professores do Senac. Seja bem-vindo. Obrigado, Michelle, pelo convite. Tudo bem? E também a Daisy, que é CEO da IPEI. Seja bem-vinda, Daisy. Muito obrigada, Michelle, e também muito obrigada pelo convite. Bom, e aqui hoje a promessa é que realmente vamos ter um debate bem aqui do nosso convidado, porque o programa é um programa que a gente fala sobre mulheres protagonistas, falamos sobre protagonismo e também o olhar masculino dentro de todo esse cenário. E, mediante isso, vamos, claro, começar com um dos nossos convidados inéditos, que é o professor Kenfield, especialista aqui em gestão, liderança. Pode falar um pouco para a gente também da tua experiência, antes de entrarmos em assuntos mais polêmicos? Tudo bem, Michelle, mais uma vez obrigado. Tudo bem, Daisy? Quando a gente fala em liderança, né, eu acho que hoje eu trabalho bastante com liderança. A maioria dos cursos que eu ministro, 85%, 90% é presença de mulheres. Então, eu acho que cada vez mais a mulher tem se dedicado a ser uma gestora e pelos cursos e palestras que eu ministro, cada vez mais aumenta o número de participantes mulheres, né? Nós passamos algum tempo já por algumas mudanças no ambiente comportamental, no ambiente organizacional. A tecnologia, a inovação nos trouxe muitas mudanças e com ela também veio mudanças comportamentais, né? Onde a mulher, acho que acompanhou cada vez mais e cada vez mais é protagonista das organizações, né? Eu já trabalhei com diversas mulheres, hoje eu trabalho com em três níveis diferentes, e eu acho que é fantástico, né? Eu vejo que a mulher ela é um pouco mais objetiva, tem mais clareza de objetivos, né? Um pensamento estratégico mais voltado para a inovação, uma estrutura clara de trabalho, e eu acho que a mulher tem que dar bastante ênfase à qualidade, né? Isso eu acho que é um diferencial forte da mulher. A qualidade de vida dos serviços a qualidade do trabalho prestado, independente do que seja, né? Acho que a mulher tem esse tato, esse cuidado quanto à qualidade do serviço, indiferente da área que seja, né? Sim. Falando em qualidade, aqui a mulher que é a Daisy, CEO, é fundadora e CEO da IPEI. Isso. Daisy, como é que foi? Explica o que é o IPEI, é um sistema financeiro, como é que funciona essa IPEI? Isso. O IPEI é uma plataforma de cobranças recorrentes para o segmento de serviços. Então, mais especificamente, é uma fintech. Nós estamos, então, no projeto, eu estou à frente desse projeto desde o final do ano passado, né? Esse projeto surgiu através de uma solução interna de uma outra marca, de uma outra empresa onde estou à frente. Então, no final do ano passado, a gente percebeu que era necessidade e dor de muitas empresas do mesmo segmento. Então, entramos no mundo das startups. Estamos nesse ecossistema. Eu sou empreendedora há mais de 12 anos, passei por vários segmentos e hoje estou focada totalmente na tecnologia. Inclusive a Daisy, que é o marido, que é o Celso, que também está junto na IPEI, é o desenvolvedor, é isso? Isso, ele é analista e programador. E como é que você atua junto com ele? Porque eu vejo o Celso lá sempre nos bastidores, eu conheço ele, já ganharam vários prêmios pelo Rio Grande do Sul, inclusive, de startups. Eu vejo você sempre à frente de como é que ele consegue lidar com essa mulher decisiva, enfim, à frente, e você com ele também, já pegando o gancho aqui do Kenfield sobre isso. Olha, é uma sintonia muito boa. Eu acredito que um complementa o outro. Então, ele é a minha base e eu sou a base dele. Eu acho que a gente tem uma sintonia assim muito boa mesmo. Um complementa o outro. Basicamente é isso. E realmente eu sou mais a sapeca, mais a comunicativa, estou à frente e ele é o programador por trás dos bastidores, sim, e é o cérebro, né, dos números. E tem essa coisa realmente, como ele falou, da objetividade, do foco. A gente consegue focar, mas ao mesmo tempo ver outras coisas paralelas ao mesmo tempo e tudo primando pela qualidade. Como é que consegue trabalhar isso junto com ele? Porque além de ele ser o teu sócio na empresa, ele também é o teu marido. Como é que atua isso? Olha, muitas pessoas me perguntam, muitas mulheres principalmente, e nunca tivemos obstáculo nisso. Nunca. E isso eu posso afirmar com clareza. A gente trabalha muito respeito, eu acho, que com o outro, assim. Eu priorizo muito respeito nas relações.
Isso é um princípio, um valor muito forte em mim. E principalmente de dentro para fora. Como eu falo, tudo a gente tem que trabalhar interno, de dentro para fora. Primeiro em casa, no trabalho e depois o externo. Então, a gente é muito bem relacionado com essa questão. Eu acho que principalmente pelo respeito. Um respeita a opinião do outro e um aceita a opinião do outro. E essa questão, puxando o gancho da Deise, do respeito um pelo outro, nós vimos falando em termos de discussões, de outros programas também, sobre essa questão de quanto, às vezes, a mulher ela tem que se tornar quase um homem dentro das organizações para conseguir ser respeitada. Ainda mais em áreas como a tecnologia, o desenvolvimento humano também, engenharia. Por que tem tanto esse receio da mulher chegar? Por que ela tem que provar tanto, estudar tanto, ser tão inteligente, se aperfeiçoar cada vez mais para conseguir se equiparar ou ser respeitada? Por que disso? Eu acho que a gente ainda sofre uma tendência ainda, é cultural, né? Cultural, a mulher ainda vem ocupando cada vez mais os espaços, mas nós ainda temos situações culturais que dificultam, né, a ascensão da mulher em cargos de gestão em grandes empresas, né? Tem uma pesquisa, a Woman in Business, que diz que, né, 25% das principais economias, né, as principais CEOs do mundo, 25% são ocupados por mulheres. E tanto esse número do Brasil, que é para 16%. Equiparando, as mulheres ainda estão longe dos homens, né? Se for pegar e fazer uma pesquisa mais sucinta, mas há uma crescente, né? Até o IBGE publicou um dado ano passado que baixou 2%, de 40% para 38% mulheres em cargos de gestão. E eu vejo uma crescente até pela mulher querer, né? A mulher querer estar à frente. Eu acho que a gente tem algumas situações culturais nas empresas que dificultam, né, a ascensão da mulher, como eu falei anteriormente. E quando se fala em sucessão, por exemplo, né, se eu vou deixar um cargo, tem uma tendência maior de, era um homem que ocupava, então tem que ser um homem que tem que ocupar. Por que disso? Qual a explicação para isso? Isso eu acho que é o que a gente está tentando, né, dar uma explicação a cada dia. Né, eu acho que a maior parte é cultural, né? Acho que isso, se nós formos buscar lá no passado, né, o papel da mulher era cuidar do lar. Né? Então isso aí é algo que a gente traz muito ainda do passado. A mulher era responsável pelos filhos, cuidava do lar, o homem que saía para trabalhar. Então isso está se modificando cada vez mais, né? Eu falo por mim, a minha maior liderança é minha mãe, né? Que criou eu e meu irmão. Então, a minha líder sempre foi a minha mãe. E a mulher, ela tem uma dupla jornada por muitas vezes, né? Ela é mãe em casa e às vezes é CEO, é gestora na empresa. Então, ela tem uma dupla jornada e tem uma dupla liderança, assim, né? Eu acredito que a gente vê a gente está numa mudança grande, Michele, né? Eu acho que só depende da mulher. Né? E eu tenho a certeza absoluta que, né, que eu acredito que futuramente a maioria das organizações vão ser conduzidas por mulheres. Né? É algo que eu desejo por esses aspectos que eu citei anteriormente, né? Gestão clara de objetivos, um pensamento estratégico, e eu acho que futuramente aí a gente vai ver praticamente 80% das mulheres em cargos de gestão. Eu acredito e eu espero e eu quero que seja assim, né? Eu gosto de trabalhar com mulher, né? Eu gosto de trabalhar, né, com, é bem melhor. Com chefia mulher, porque a mulher é mais objetiva, assim, né? Porque, inclusive, uma das convidadas, uma grande parceira do programa, também a Lili Marquísio, comentou com a gente que ela ensina a filhinha dela de 4 anos, ela sabe fazer planejamento estratégico, a filha dela já sabe fazer desde criança. E ela, como pedagoga, falou muito sobre isso. Na verdade, nós mulheres é que formamos os homens. Basicamente. Então começa é muita a base. Se a mulher cresce forte, realmente à frente, empreendedora, isso é ensinado desde a infância. Então você pode ensinar também ao seu filho, o homem, a ser carinhoso, enfim, você ensina a mulher a ser forte, então tudo começa desde a base. E nós é que formamos os homens, como você falou, da sua mãe, enfim. Sim, né? É uma grande responsabilidade que nós temos e eu concordo perfeitamente. Eu acredito que esse índice, esse percentual vai cada vez aumentar mais em função da tecnologia que está vindo. Por que a tecnologia? Porque nesse mundo de tecnologia não existe essa diferença de gênero. Eu não vejo isso. Então, como eu falei, eu empreendo há mais de 12 anos, mas eu venho muito do modelo tradicional. E há mais de um ano que eu estou nesse ecossistema de startups e está tendo uma crescente gigante na economia, né? Então, hoje, a gente educa os filhos não mais para ser um funcionário público, mas sim para ser um empreendedor. Então, além de nós criarmos essa cultura dentro de casa, a mulher ela está tendo esse posicionamento e ela não está tendo mais essa limitação quanto a gênero,
porque essa limitação eu vejo muito que é do modelo antigo, da economia, funcionário público, muito na política, impregnado, né? E no mundo de startups não existe isso, no mundo da tecnologia. Não existe se tu é homem, mulher, teu diploma. O importante é tu ir encarar e se desafiar, né? E aí tá a oportunidade da mulher. Eu acredito que basta ela querer. Eu nunca percebi nenhuma limitação na minha vida quanto às oportunidades, quanto ao que eu cresci. Eu acredito que realmente é algo dentro de si para a gente conseguir aumentar esse percentual. Com certeza. E você nunca teve nenhuma situação assim, enfim, Nenhuma. dentro do público, fornecedores, dentro dessas batalhas de startup? Como é que você Não. via os homens e as mulheres preparadas todas? A gente vê, eu participo de muitos cursos, congressos, feiras pelo Brasil, e eu percebo que muito público quanto esses eventos é masculino. Muito porque eu estou envolvida com a tecnologia, né? Então, muitos homens são da tecnologia, mas eu percebo que é porque as mulheres muitas vezes não se identificam, né, com esse mercado, mas não por limitação. Eu não vejo essa limitação. E eu percebo que as mulheres buscam muito mais conhecimento que os homens. Então, eu, particularmente, nunca passei por nenhuma barreira nesse segmento. Sempre tudo muito tranquilo. Para mim, sempre bom. foi, desde casa, porque meu pai Sim. nunca foi machista. Eu fui criada num mundo onde não existia o machismo. Minha mãe que sempre dirigiu, minha mãe que sempre conduziu a casa. Então, foi sempre... Que Nunca ótimo. tive essa experiência infeliz, digamos assim. Sim, porque sempre também teve uma base, enfim, que te deu Exatamente. apoio, esse Familiar, suporte. Uma base familiar que daqui a pouco tu nem sentiu realmente isso, Exatamente. por conta também nem ter tempo de sentir daqui a pouco. Né? Ainda mais no mundo da tecnologia, que realmente não tem muito essa questão de gênero. Inclusive, sobre gênero, sobre isso a gente vai falar daqui a pouco mais, na volta do intervalo. Então, daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre o universo masculino e feminino, sobre gêneros aqui no programa. Até daqui a pouco. E voltamos para mais uma parte do programa Mulher Protagonista. E aqui hoje temos um convidado especial entre nós mulheres, que é o professor Kenfield, especialista em desenvolvimento humano, gestão de pessoas e com ênfase em liderança. E também a nossa fundadora e CEO da empresa iPay, Daisy. Estamos aqui falando sobre essa questão, começamos a iniciar sobre gêneros dentro da organizacional e também dentro do empreendedorismo. Como é que a gente vê isso aqui trabalhando, junto com um especialista, você que dá muito treinamento em empresas aí por todo o Rio Grande do Sul e país também. Como é que você vê assim, essa questão do gênero? Como é que hoje o líder trabalha junto com o seu liderado? Existe essa diferença em termos de cargos, de promoção? Como é que tem sido visto isso dentro das empresas? Tem algumas profissões, né, como engenharia, por exemplo, se a gente tiver um olhar 15 anos atrás, a maioria dos engenheiros formados eram homens, né? Hoje a gente vê muitas mulheres se formando em engenharia e atuando em obra, indo lá, dando ordem, né, e tendo um resultado absurdo. Algumas profissões são culturalmente, na grande maioria, homem, né? E eu acho que isso aí vem se quebrando, vem se desconstruindo para construir, né, uma nova geração de profissionais. Eu sempre, as minhas melhores chefias foram mulheres, né? E são até hoje. Então eu sempre tive boas experiências. A mulher, ela a cada vez que passa, eu acho que ela dentro da organização, ela também quer ser protagonista, né? Querendo ou não, ela olha lá pro futuro dela, onde é que eu posso ascender, né? E se ali ficar pequeno para ela já procura uma outra oportunidade. Eu enxergo, né, pela experiência que eu tenho, que deu, né, uma crescente muito alta de mulheres querendo ser líderes, né? Querendo ser CEOs, gestoras. E às vezes o que a gente vê que tem algum atrito, que alguns homens, né, não aceitam Alguns homens, Mas não aceitam muito, assim, né, às vezes pode até gerar algo assim, Sim. uma insubordinação até, né, Certo. pode ser. Mas eu acredito que, né, a mulher com essa forma leve de conduzir um ambiente organizacional, eu acho super positivo, assim. Conflito eu acho que sempre vai ter, né, gurias? Conflito entre as pessoas sempre vai existir. Eu acho que a habilidade que a mulher gestora, ou até o homem gestor tem, é saber mediar esses conflitos dentro do ambiente organizacional.
Ao teu ver, o que a mulher que ela tem de positiva, da leveza, e o que o homem tem uma outra característica que compõe isso da mulher, que é importante, que a mulher não tem ainda, que precisa desenvolver? Porque ambos têm que desenvolver uma coisa no outro, certo? Certo. Porque se complementam. É o que eu enxergo que o homem, em alguns momentos, eles têm um pouco mais de competências técnicas. Né? Eu acho que a mulher entrando com competências comportamentais, eu acho que é um grande mix que gera um bom resultado. Sim. Não que as mulheres não tenham conhecimento técnico, né? Sim, que nem a sim. Deise na área da TI é um mundo que a gente enxerga na grande maioria de homens, né? E hoje não, tá se desconstruindo para construir algo positivo. Enquanto nós estivermos preocupados em colocar num cargo pessoas competentes, sejam homens ou mulheres, né? Se tivesse o olhar de competência comportamental e competência técnica para exercer aquela determinada função, vai ter sucesso. Agora, se eu ficar apegado, se é homem, se é mulher, se eu ficar apegado em gênero e não olhar para a competência da pessoa, aí realmente eu vou estar fazendo uma sucessão errônea, né? Isso, hoje a palavra realmente é avaliar o cargo por competências. Exatamente. Perfis, competências. Isso é o que eu acredito muito, né? Independente seja homem ou mulher, novo ou com uma idade um pouco mais avançada, né? Quais são as competências que eu preciso ter para exercer aquela função, né? E entender se a pessoa tem essa capacidade ou não, né? E qualquer processo de recrutamento e seleção, né? Não existe nenhum processo perfeito, né? Existem técnicas, métodos para que a gente diminua o erro na contratação, para não gerar um gasto de tempo e energia para a organização. Mas independente da forma que for feito o processo de recrutamento e seleção, há mas há um grau de risco que possa não ser certo, né? Na entrevista, as pessoas podem ser o que elas quiserem, né? É muito fácil, muitas vezes, iludir o recrutador, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais tranquilo e mais sereno e tentar, de alguma forma, julgar pela competência, né? E não tentar já criar um pré-julgamento da pessoa. Relacionado a isso, das competências, como é que você vê isso, Deise? Realmente a questão dos cargos, hoje é realmente a pessoa selecionada pela competência. Sim. Como é que você vê, você sempre foi empreendedora, empresária, dona do seu negócio, como é que você conseguia avaliar isso? Sim, questão de gêneros, mas pelas competências. Qual a conclusão que você chegou, ou está chegando? Olha, em relação a gênero, homem e mulher, e vindo aí no viés da tecnologia que nós estávamos conversando, eu percebo que nem é uma questão de competência, mas eu percebo que a diferença que está hoje no mercado da mulher em procurar uma área de engenharia ou alguma coisa específica em TI, por exemplo, eu acho que, pelo que eu percebo, a mulher ela é um pouco mais emoção e o homem mais razão. E essas profissões, elas procuram muita razão. Codificação, por exemplo, TI, 110, isso é razão. E a mulher, ela precisa dessa pegada, ela precisa dessa emoção. Então, eu acredito que uma das maiores habilidades da mulher no mercado de trabalho é o relacionamento. Por isso ela vem se destacando muito e por isso ela está na liderança hoje. Relacionamento com o cliente, relacionamento com Como seus um todo, empregados. como um todo, né? Eu, particularmente, eu adoro me relacionar. Eu digo que o meu verbo é conectar. E não conectar no viés da tecnologia, é me conectar com pessoas. Então, eu acho que esse é o diferencial, assim, que um precisa aprender com o outro. Que é aprender a se conectar. O homem tem que aprender a se conectar com uma mulher, consegue gerar de uma forma muito fácil o relacionamento. A mulher, ela precisa aprender um pouco mais ser racional, muitas vezes, na grande massa, porque eu sou um pouco mais racional. Eu até brinco muitas vezes que eu tenho umas atitudes meio menino. O que é atitude meio menino, Deise? Ser racional. Ser racional? Sincera, objetiva, eu sou muito. Sim. Acredito que realmente homens e mulheres existem, claro, independente do gênero, mas existem características que são realmente dos homens e características que são das mulheres. Isso dá para se perceber muito vindo de família, claro, ou de todas as pessoas que passaram por mim nessa trajetória profissional. Eu percebo muito que a mulher ela é muito emotiva. Né? Por isso que ela é muito emoção. Mas eu acho que faz parte da maternidade, né? De ser líder do seu filho. Aí que tá, porque no caso os meus pais, meu pai é engenheiro, minha mãe, por muitos anos, chefiou a enfermagem do Clínicas, na obstetrícia, e a minha mãe sempre foi mais dura, mais racional que meu pai. Meu pai é aquela coisa querida, quando a minha mãe chegava e dizia assim, alguma coisa que eu fiz, eu tinha medo dela, não tinha medo dele, embora eu nunca tenha apanhado nem nada. Mas, assim, realmente, esse lado, o exemplo que eu tenho, a base maternal, uma mulher forte, uma mulher racional. E eu tenho a visão do homem emotivo.
Então, claro, isso quando cresce dentro das empresas, você vai vendo, adaptando. Então, é aí que tá, a questão de gênero é muito delicado, mas claro... mas numa grande massa. Uma grande massa. Claro, eu me expressei, né, numa grande massa. Sim. Mas lá em casa também é da mesma forma. Porque hoje eu também atuo como mãe, né, não biologicamente, mas eu crio meus enteados. A minha enteada que ainda mora comigo, ela tem 16 anos. E ela tem essa pegada comigo, Sim. né, de qualquer coisa ela se abre melhor com o pai dela do que comigo. Por quê? Porque eu sou um pouco mais racional. Sim, mas eu sou muito direta. Direta. Não, esse caminho vai te levar ali, então vai para que esse. É bom. Mas, na verdade, ela ia te ver como exemplo. Então, na verdade, você está sendo uma base para ela, um exemplo. Eu acredito, eu espero plantar a sementinha para ela do protagonismo, dela se espelhar. Eu sempre planto muito essa semente nela e eu acredito que ela será uma grande líder aí nesse percentual. Você acredita que sim? Acredito que sim, né? Tu citou uma palavra que é muito importante, independente de que a gente está falando de homens ou mulheres, né? Acho que a melhor forma, né, a principal forma de liderar é através do exemplo. Sim. Não adianta tá cheio de cursos, formações, competências técnicas, comportamentais, mas o exemplo é fundamental na condução de qualquer equipe, de qualquer líder, de qualquer família, né? Na família, né? A gente tem um exemplo, né? Eu tenho o exemplo da minha mãe, uma líder. Às vezes nós acreditamos que não somos líderes no nosso trabalho, mas às vezes no grupo de futebol tem um líder, lá no grupo da igreja tem um líder, então... E a liderança é através do exemplo, né? Independente, óbvio que a gente tem que saber os processos da empresa, como é que funciona o fluxo de processos do trabalho, mas dar exemplo é fundamental em qualquer cargo que se quer exercer hoje, né? E principalmente se a gente quer ascender algum cargo, o exemplo é fundamental. É fundamental. E você que já foi também gestor, líderes em empresas, é mais fácil lidar com homem ou com mulher? Eu prefiro trabalhar com mulher. Ah! Não se sinta intimidado. Eu ia comentar agora. A gente tem que tomar um cuidado, porque assim, a gente nós temos que entender de pessoas, né? Independente de ser homem ou mulher. Porque se eu sou um gestor, né, eu sempre falo isso, falo nos meus cursos. Conheça as pessoas que trabalham contigo. Né? Quanto mais eu conhecer as pessoas que trabalham comigo, mais líder é você. Porque melhor eu vou conhecer elas e da melhor forma eu vou poder extrair a melhor produtividade delas. Então, quanto mais eu conheço as pessoas que trabalham comigo, mais fica fácil liderar. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que eu posso dar um puxão de orelha. Né? Sim. Tem pessoas que se eu fizer isso, vai pro banheiro chorar. Né? E não necessariamente seja mulher. Né? A mulher é um pouco mais emotiva, que nem a Deise falou, é um pouco mais emotiva. Nós temos que ter um pouco mais de cuidado. Né? O homem, às vezes, alguns homens, às vezes, não tem muito tato. Né? Então, a gente tem que ter esse tato, esse cuidado, esse feelings, que em algum momento a gente pode deixar escapar, até porque somos seres humanos e erramos, né, Michele? Então, a gente tem que ter esse tato, esse cuidado de entender com quem eu posso ser um pouco mais duro e com quem que eu vou ter que marcar um feedback, falar, pontuar direitinho. Né? Então, conhecer as pessoas que trabalham comigo é fundamental para saber a forma de liderança que eu vou conduzir essa equipe. Porque muitas vezes, né, uma estratégia que eu utilizo para liderar uma equipe que deu muito certo no emprego anterior, para esse emprego atual não vai funcionar, porque as pessoas são diferentes, a cultura da empresa é diferente, né, os processos são outros. Então, conhecer as pessoas que trabalham comigo, né, e dar um exemplo para elas é 80% da liderança, eu acredito que sim, de resultado, né, de sucesso de liderança. E você é mais emotivo ou racional? Boa pergunta. Eu acho que eu sou mais emotivo. Mais emotivo. A gente tem que tomar cuidado para não tomar muitas decisões na emoção, né? Sim. Acho que o pensar, que nem a Deise trouxe, né? Raciocinar, né? Aquela parte processual, né? De 2 mais 2 é 4, eu acho que isso é importante para algumas decisões. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu sou mais emotivo, assim. Eu acho que a emoção nos dá mais prazer de trabalhar, assim. Sim. Claro, tudo atrelado, enfim, a algumas atitudes racionais e foco também, que a gente traz junto com as mulheres. Mas aqui, agora, para a gente conseguir encerrar o programa e dizer uma mensagem para essas mulheres, protagonistas e homens também que estão nos assistindo. Sim. Certo? Como é que a gente pode dar uma mensagem para eles sobre protagonismo, sobre essa questão de gêneros, liderança, liderar a si próprio primeiro, ser, para depois estar? Começa por você, Deise. Eu acho que para a pessoa se liderar, indiferente de gênero, ela tem que se amar, ela tem que se enxergar por dentro. E a partir daí, ela tem que aceitar e se desafiar. E viver a sua vida, sem terceirizar a sua vida. E muitas mulheres, infelizmente, ainda terceirizam. E terceiriza a sua felicidade, inclusive. Exatamente. Muito bem.
Você, professor? Eu acho que a base, né, para uma liderança eficaz, né, que tu falou anteriormente, né, antes de eu querer conduzir qualquer grupo, eu tenho que liderar a minha vida. No mínimo, uma pessoa eu lidero, que sou eu, né? Então, eu acredito que o autoconhecimento é bem importante nesse processo de liderança, tanto para ascender a um cargo ou até para buscar uma promoção. Se conhecer, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu sei tomar decisões corretas, mais eu sei, às vezes, corrigir erros, mais fica muito mais fácil eu admitir quando eu erro também. Então, acho que o autoconhecimento autoconhecimento, né? E também buscar uma qualificação técnica é fundamental, dependendo do cargo que eu quero ascender. Então, acho que a mulher cada vez é mais protagonista, né? Eu volto à minha fala anterior, eu tenho certeza que, vou deixar registrado aqui, que daqui a um tempo 80% das empresas vão estar com mulheres CEOs à frente dos negócios. Tenho absoluta certeza disso. Aí, que assim seja. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Foi ótimo conteúdo. Obrigada, professor. O desafio por ter a coragem de ter vindo aqui ao programa. Obrigada. Com certeza enriqueceu muito. Um local de mulheres protagonistas, né? Me sinto honrado. Muito obrigado. Homem protagonista também, ao lado de mulheres protagonistas. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, Michelle. Sobreviveu. Eu que agradeço a gentileza. Obrigado. Obrigada, Deise, também. Ótima obrigada. mensagem, ótimo exemplo de vida. E obrigada a todos vocês que nos assistiram hoje. Obrigada e não se esqueçam que ideias são somente ideias, se não tivermos ação para realizá-las. Então, protagonize as suas vidas e até o próximo programa.